Olá, tudo bem, todos? Nós estamos aqui de novo. Hoje eu estou com a doutora Ana, ela é fisioterapeuta de formação veterinária e, além disso, faz a parte de microfísio, a questão da constelação familiar e a terapia germânica. É um prazer estar aqui com você, doutora Ana, viu? Para essa medicina integrativa, que faz com que aumente cada vez mais o entendimento sobre as doenças dos nossos animais. E quero saber um pouquinho mais, como todo mundo aqui na nossa página também quer saber um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais de você, sobre o que é tudo isso que a gente falou sobre a microfisioterapia e sobre a terapia germânica. Boa noite. Boa noite, Renato. Queria agradecer o convite. Agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou médica veterinária, né, me formei em Brasília e vim para São Paulo fazer minha pós-graduação em residência, mestrado e doutorado na USP. E depois minha vida teve uma reviravolta, digamos assim. Então, da área da pesquisa, eu fui para a área da medicina integrativa. Então, comecei estudando a microfisioterapia, né, em seguida estudei a medicina germânica e, mais recentemente, a constelação familiar. E me fala um pouco agora sobre, que eu tenho certeza que todos estão muito interessados e muito curiosos para saber, o que é a microfisioterapia e o que ela pode realmente ajudar nos nossos pacientes. Aí, vamos tentar explicar um pouquinho melhor para o nosso público aí. Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica francesa, né? Aí a gente tem um caso, só aproveitando esse slide, do Bananinha. Ele foi resgatado, né, Renato, e ele andava exatamente dessa maneira como vocês estão vendo. Ele não apoiava de forma alguma os membros posteriores no chão. Ele tinha um problema de coluna, é isso ou não? Então, a gente acredita que devido dor, ele tinha muita dor nessa região do posterior mesmo, região de tarso, tá? E ele desenvolveu esse tipo de caminhar. Era assim que ele sabia andar, né? E aí, esse é o melhor exemplo, eu falo, de medicina integrativa, né? Porque ele fez vários tratamentos, né? Não só a microfisioterapia, então pude contribuir com a microfisioterapia, mas ele fez ozônio, ele fez fisioterapia, ele fez quiropraxia, né? Ele tinha um acompanhamento de um ortopedista também. Então, assim, nesse caso, a gente vê as duas medicinas, né, digamos assim, trabalhando juntas, né? Nossa medicina tradicional, que a gente aprende na faculdade, de um especialista, um ortopedista, né? E toda a parte integrativa atrás dando esse suporte, né? Vamos ver o próximo vídeo? Porque aí ele já está... depois do tratamento, né? De todo esse acompanhamento, ele... No próximo slide. Só um pouquinho, deixa eu só... Pronto. Deixa eu só carregar, que é um filme pesado. Então, a gente pode ver nesse vídeo, ele está até usando uma órtese, né? E aqui, no caso, o que a microfísio poderia ter ajudado, ou, na verdade, ajudou ele neste caso? Porque isso é muito importante para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa medicina, né, a integrativa. No caso da medicina, você usou aqui a microfísio, ou você usou a terapia germânica, ou você usou constelação? Qual das três aqui, nesse caso, você usou? Nesse caso, eu usei a microfisioterapia, exclusivamente a microfisioterapia. Foi interessante porque quando a fisioterapeuta dele, né, que estava fazendo tratamento, me procurou, ela falou, Ana, a gente já está trabalhando, mas a gente vê uma dificuldade grande em conseguir esse alongamento desses membros, né? E tem até um vídeo dele, Renato, também,
no momento da sessão de microfisioterapia. E a gente vê que no momento que a gente faz esse desbloqueio, digamos assim, eu já vou explicar a teoria da microfisioterapia, mas na hora que a gente faz esse desbloqueio, você vê ele se alongando sozinho. Esse slide eu coloquei para falar um pouquinho mais da medicina integrativa. Então, tem, assim, a gente quando, como médico veterinário, né, quando a gente recebe o nosso paciente, a gente está vendo a ponta do iceberg, né, para mim esse é o corpo físico, ele que traz as questões físicas, os sintomas. Tem aí o próximo slide, Renato? Tem. Aqui ele está todo segmentado. Então, né, quando a gente olha para o paciente dentro, né, digamos assim, dentro da nossa medicina tradicional, a gente está olhando isso, sintomas e sinais, né? Esse é o nosso corpo físico, essa é a ponta do iceberg que a gente está vendo, né? Dentro da medicina integrativa, a gente fala que tem algo mais por trás disso. Né? Então, se a gente olhar para baixo, né, desse oceano, dessa água, a gente vai ver que tem coisa a mais. Vamos para o próximo, por favor. E aí a gente usa a medicina integrativa aonde que a gente não está visualizando, né? Que a gente não enxerga. E aí a gente está mexendo aonde? A gente já está mexendo nas emoções, né? Entendi. Então é muito comum, né? Até eu, quando era mais nova, eu tinha gastrite e o médico falou para minha mãe, olha, a gente não encontra, né, a bactéria no estômago dela, mas eu tenho certeza que essa dor que ela sente, essa gastrite é de fundo emocional. Então a gente está olhando um pouquinho mais para baixo, né? Então, a medicina integrativa olharia para esse corpo invisível. Pode passar, que seria trabalhando já as nossas emoções. E aí, um pouquinho mais para baixo, a gente poderia falar, né, dessa medicina quântica. Então, a gente já está olhando a raiz desse problema, a origem disso. A gente não está tratando o sintoma, digamos assim. Então, a gente já está mexendo na consciência das pessoas, né? Eu falo, né, a gente sabe dessa interação, tutor e os pets, né, o tutor e animal, essa interferência, digamos assim, ela não é nem consciente, ela é inconsciente, né? Então, a proximidade, né, essa interação do tutor com o seu animal faz também com que eles acabem, digamos assim, compartilhando algumas questões. Entendi, mas o subconsciente também estaria vamos dizer, nesse iceberg, bem na ponta inferior dele, aqui nesse setor, ou não? Sim, sim, a gente já estaria trabalhando já essa parte de baixo. Entendi. Né? Então, bem... E aí a gente trabalha essa questão dos casos idiopáticos, autoimune e emocionais dentro dessa terapia, dentro da microfísio ou da terapia germânica, é isso? Sim, eu coloquei, né, esses casos idiopáticos, autoimunes, emocionais, porque, assim, às vezes é quando o veterinário já não tem mais para onde correr, né? Muitas vezes a gente já medicou, ou às vezes a medicação já não está fazendo mais efeito, ou a gente não sabe a origem daquele problema, né? Normalmente é nesse momento que a gente recebe esses encaminhamentos, tá? Entendi. E como começa tudo a questão da microfísio, né? Como é que é o início dessa terapia que você faz? Então, a microfísio, que eu estava falando antes, Renata, ela foi desenvolvida, né, uma técnica francesa, tá? Ela é manual, tá? E o que a gente procura, tá? É uma palpação bem sutil, é uma palpação de fáscia, tá? E o que a gente procura? A gente procura, digamos assim, uma perda de vitalidade nos tecidos. E é isso que a gente encontra, né? Pontos rígidos nessa fáscia. Ali, o que está armazenado? Nossas cicatrizes, digamos assim. Então, isso vem, a base deles é muita osteopatia, embriologia,
E a osteopatia fala muito disso, né? Que tudo é armazenado na nossa face. Tanto a parte emocional quanto a parte física também. Então, todos os nossos traumas ficam ali armazenados. É interessante que, se eu não me engano, em 2019, ano passado, eles conseguiram localizar células na face, que até então acreditava-se que não tinham células na face. Seria como se fosse um print do que eles passaram na vida Tudo a deles. gente... Sim. Está correlacionado com os donos também, com os tutores, quando a gente pensa nessa questão dos traumas deles, alguma coisa assim, ou eles têm os traumas deles e, querendo ou não, os tutores têm os traumas deles? Aí, no caso, são coisas separadas. Ou você faz uma correlação, é imprimido no corpo deles também os nossos problemas? Eles têm os traumas deles, tá? A base são os traumas que eles viveram. Então, eu chamo muita atenção, né, para o desmame precoce, né, que é praticado nos canis e gatis. Chama atenção para os animais que são abandonados, né? Tem animal que é resgatado com 3 dias de vida, né? Perdeu esse contato com a mãe muito cedo. A gente sabe do manejo de algumas raças no momento, né, do cruzamento desses animais, isso também é um trauma, né? Então, por exemplo, animais muito agressivos, pode ser que tenham tido algum trauma no nascer, e isso ficou imprimido, tendo um imprint, uma marca no animal que levou ele a ter tudo isso, e ao qual a microfísio consegue identificar isso. Sem dúvida, né? Então, quantos canis agora clandestinos a gente vê sendo fechados, né? Então, a gente não sabe o histórico desse animal, a gente não sabe o que aconteceu antes deles chegarem nas nossas casas, né? Mas tem, digamos que eles, os tutores, eles, de alguma forma, têm a mesma fragilidade, né? Então, tem a questão de abandono, tem a questão, assim, claro, né, a gente não conhece a fundo a história de todo mundo, né, mas a gente sabe de história de abusos, às vezes dentro da família, a perda de parentes, às vezes perda de pais, mães muito cedo, né, então toda essa informação também dos tutores interferem neles, desde que eles já tenham passado por algo semelhantes. Então é por isso que a gente, muitas vezes a gente é questionado, né? Ah, mas eu tenho 2 cachorros em casa, porque só um fica doente, né? Então tem que ter uma semelhança ali, digamos assim, desses traumas, né? Entendi. E aí, como é que você escolhe, né, essa questão, que nem você bota aqui esse quadro aqui em relação à agressividade, a cicatriz que ele gera, o que quer dizer isso daí? Então, na microfisioterapia, o que a gente fala é o seguinte, todos os dias, né, a todo momento a gente recebe agressões, né? Então, às vezes a gente sai de casa, toma uma fechada na rua de um carro, né, o tempo todo, né, a notícia, às vezes a pessoa vai trabalhar e recebe a notícia que vai ser demitida. Então, o tempo todo a gente recebe informações, digamos assim, agressões, tanto físicas quanto emocionais. Então, quando o nosso corpo ele consegue receber essa informação, essa agressão e corrigir, né, não tem dano para o organismo, tá? Agora, a partir do momento que o corpo sofre essa agressão e o corpo não consegue reagir, não consegue eliminar, digamos assim, então a gente fica com a cicatriz e é isso que a gente localiza na microfisioterapia. Então o corpo entra em desequilíbrio e aí começam a aparecer os sintomas. Entendi. Aqui, ó, deixa eu passar mais um. Esse é um artigo, também falar para todos para as pessoas que estão vendo, que a microfisioterapia na verdade, uma ciência, né, que ao qual está sendo, não é nada assim, vamos dizer assim, existe comprovações técnicas científicas sobre ela, não é isso? Tanto na microfísio como a terapia germânica, existe já uma ciência por detrás disso daí, né? Ela tá ou não ligada à questão daquele print que o organismo tem da epigenética, tem a ver com isso? Sim, também.
Os dois criadores, né, que são dois fisioterapeutas franceses, eles fazem questão disso, sabe, Renata? Então, hoje está se buscando buscar essas pesquisas, buscar essas comprovações, né? A técnica, ela é recente, ela foi criada no ano de 1982, né? Então ela é muito recente. Então, agora que estão saindo os trabalhos científicos, né? Então, a gente tem esse trabalho mesmo, foi a primeira pesquisa que eles fizeram, né? Eles começaram estudando justamente as pessoas que tinham essa síndrome do intestino irritado, né? Eles conseguiram, então, comprovar nesse estudo aí, tem depois do slide o resultado, uma diferença de 75% das pessoas que fizeram a melhora foi significativa, né, de 75% no grupo experimental, e o grupo controle não teve essa mesma melhora, né. Não só isso, eles têm outros trabalhos, têm um trabalho com fibromialgia, eles têm um trabalho eu coloquei esse para ilustrar, porque esse foi o primeiro, né, foi daí que começou, foi a partir desses pacientes que eles começaram a identificar aonde estavam, digamos, registradas então, assim, essas cicatrizes. A microfísio, ela vai ajudar, então, o meu paciente, né? De que maneira? Como eu posso interpretar isso para todo mundo que está assistindo a gente? Aonde eu posso usar a microfísio e o que eu vou identificar com a microfísio? Então, esse próximo trabalho que eu coloquei aí, ele foi feito num grupo de jogo, um time de futebol, tá? Na Bélgica. E aí, me passa o próximo slide, por favor, Renato. Então, olha só, esse primeiro quadro, desculpa só a qualidade da imagem, porque é de um recorte mesmo de revista. E, então, assim, a média dos jogadores, né, antes da microfisioterapia, se eu não me engano, aqui tem uns 6, né? Então, os jogadores tinham, normalmente, 6 lesões durante a temporada, né? Então, foram 4 anos que esses jogadores foram sendo acompanhados, né? E já nesse 4º ano, eles só faziam, é bom lembrar que eles só faziam uma sessão por ano, tá? A média eram de 3 lesões por jogador, tá? Depois que começou a microfisioterapia. Então, eu coloquei esse trabalho para mostrar o quê? Que a gente pode usar a microfisioterapia de forma preventiva também, tá? Para evitar realmente que esses traumas cresçam ou que eles tenham nos animais, que os animais diminuam esse trauma, ou se cessa esse trauma, vamos dizer assim? Na verdade, é porque, assim, quando aparecem sintomas, é que o nosso corpo já está sobrecarregado, digamos assim. Né? Eu falo que a gente vai recebendo paulada todo dia, né? Então, chega uma hora que o nosso corpo não aguenta mais. E aí ele exterioriza. Então, no intuito de não ter essa exteriorização, digamos assim, né, desses sintomas, seria a microfisioterapia usada de forma preventiva, né? Então, olha só, volta só um pouquinho, Renato, por favor. Então, olha só, número de jogos ausentes, né? Então, também teve essa diminuição do número de jogos ausentes, né, pelos jogadores. E esse último dado aqui, que eu acho mais sensacional, que ele fala do número de jogadores que eles tinham que ter para conseguir completar uma temporada. Então, de 37, é isso, se eu não me engano, caiu para 19 jogadores. Né? Então, imagina um time de futebol, economia, digamos assim, né? Entendi. Que um time, a economia que eles tiveram, não precisando contratar um número tão grande de jogadores, né? Por conta, depois que começou a fazer a microfisioterapia. Entendi. Até a Fernanda Elias está perguntando aqui, quem pode aplicar a microfisioterapia, né? E aí, para complementar, o que a gente pode, então, entender, por exemplo, aqui eu acho que são várias formas de você tratar uma pessoa, e a microfisioterapia é isso. Quem pode aplicar a microfisioterapia e em quais casos você recomenda? Tá, então, assim, nos animais, apenas os veterinários podem aplicar a microfisioterapia, tá? Em pessoas, apenas os fisioterapeutas aqui no Brasil.
tá? É porque tem que ter um conhecimento anatômico, correto? Exato. E de fisiologia e de embriologia, porque foi aquela pergunta que você me fez, qual é a base? A base é embriologia, anatomia, fisiologia, epigenética, né? Então eles juntaram tudo para conseguir desenvolver essa técnica. Não foi uma técnica que surgiu do nada, né? A base dela, a base é embriológica, né? Tudo começou baseado na embriologia. E eu vejo muito que as pessoas, quando fazem a microfisioterapia, aparecem datas na microfísio, isso ou é uma mistura de microfísio com terapia germânica, ou é na microfísio que aparece isso? Não, na microfísio, sim. A gente consegue localizar justamente por conta dessa da perda de vitalidade do tecido. Então, isso, de novo, vem da osteopatia, né? A gente, é fácil para a gente, eu falo, é fácil para a gente que ausculta um coração, né, ausculta um intestino, saber que todos os tecidos têm ritmo, né? Só que a gente não aprendeu a ver de músculo, osso, e todos eles também têm um ritmo, só que menor, né? E é o que os osteopatas fazem, né? Eles conseguem sentir, a gente consegue sentir esse ritmo, né? Com as mãos, palpando. Né? Então, quando a gente palpa esses tecidos, a gente percebe essa falta de vitalidade, a gente consegue localizar também as datas de quando aconteceram esses eventos. E isso é importante. E como é que você inicia o tratamento? Você identificou que naquela fáscia tem um problema. Esse problema você me fala o passo a passo, porque eu acho que as pessoas não entenderam muito bem ainda o que é a microfísio. Então, o que eles fizeram? Né? Eles fizeram mapas. Então, eles juntaram esse primeiro grupo de pessoas, né, que tinham o problema no intestino, e mapearam onde todos tinham o mesmo bloqueio. E aí, as pessoas onde tinham o mesmo bloqueio é porque tinham passado também pelos mesmos traumas. Então, eles foram mapeando aonde estavam localizados esses traumas, correlacionando, né, com o tipo de trauma sofrido. Então, a gente tem um mapa. A gente tem mapas, a gente segue esses mapas, a gente localiza o trauma e a gente consegue correlacionar aonde, o que foi que aconteceu. E qual é a ação, qual é a ação do microfisioterapeuta sobre vamos dizer, essa descoberta, essa informação que você recebe? Então, o microfisioterapeuta é somente informar. Então, assim, aqui tem um bloqueio, tá? E a liberação é feita na sessão, durante a sessão, então a gente tem a gente localiza o ponto de entrada onde essa agressão ficou armazenada, e a gente tem digamos assim, o local de saída. Tá? Então a gente faz essa liberação de fáscia para liberar essa informação. Legal. Tá? Então, assim, a função do microfisioterapeuta, né, isso é muito importante falar, então, o microfisioterapeuta, ele localiza e sabe correlacionar com o que aconteceu, que evento aconteceu, tá? O microfisioterapeuta, digamos assim, ele não é psicólogo. Entendi. Ele faz uma liberação física. Física. É uma coisa bem técnica, bem científica, por isso que tem que saber de fáscia, tem que saber realmente da questão embrionária, tudo isso para poder realmente fazer a identificação e a liberação das fáscias. Correto? Exato. Legal. É uma técnica manual, e assim, a liberação é física. Tá? É física, tá. E assim, deixa eu ver. E qual é a diferença, ou o que a terapia germânica, no caso a técnica germânica, ela faz, né? O que ela tem também de agregar assim, valor para quem quer ter essas medicinas integrativas realmente como cuidado no seu animal? O que pode ajudar um animal que tem algum problema crônico, né? A microfísio você falou um pouco, e agora sobre a questão germânica, a técnica germânica. Então, vamos lá. A medicina germânica, ela foi criada pelo Dr. Hammer, né? Ele era um oncologista, tá? E o que ele começou a correlacionar? Os tumores que os pacientes dele, né, apresentavam com algum evento impactante que acontecia de forma inesperada, né? Então, todo tumor, ele fez uma correlação com evento impactante. Então, os traumas também são os mesmos.
digamos assim, eles têm a mesma... como é que eu posso falar? Eles têm a mesma causa, né? Então, tumor de fígado, a pessoa que tem um tumor de fígado, ela passou por algo muito semelhante que outra pessoa com tumor de fígado também. Entendi. Tá? A história não é a mesma, mas o sentimento é o mesmo. Entendi. Tá? Sempre tem uma ligação entre um sentimento e uma doença. Um sentimento e uma doença. Normalmente tem sempre essa ligação. Um tumor e uma doença. Essa foi a relação que o Dr. Hammer fez. E ele, Renato, é interessante que ele conseguiu comprovar com imagem de tomografia essa área no cérebro que fica afetada. Então, por exemplo, os pacientes dele que chegavam, né, de novo, com tumor de fígado, ele fazia tomografia e na tomografia a imagem que aparecia era a mesma para todos os pacientes com tumor de fígado. Né? Então, tem uma área, ele conseguiu localizar áreas no cérebro, né, que fazem essa correlação com cada tipo de tumor. E aí o toque, no caso, é diferente, né? Como é que é o desenvolvimento, como é que é essa técnica? A técnica da germânica ela é mais por informação. Então, a gente já sabe as associações. A gente sabe o que um tumor de fígado representa, a gente sabe o que um tumor de rim representa, né? A gente sabe o que significam esses tumores, digamos assim, tá? Então, é mais a informação que a gente passa para o paciente. Olha, o seu tumor, muito provavelmente você passou por essa situação. Bate, é isso mesmo, estou passando por essa situação. Então, mas é o animal que passa ou é o proprietário do tumor, o tutor que passa? E aí a gente vai entrar no que a gente estava comentando, né? Nos campos mórficos, né? Pode ser tanto o animal, né? Ele pode estar desenvolvendo esse tumor por um trauma dele, né? E eles nunca deixam de ter o trauma, tá, Renata? Então, assim, é o proprietário, é o tutor que viajou, né? E ele ficou numa creche. De novo, né? Alguém da casa que faleceu, um outro animal da casa que faleceu, é o filho que saiu da casa, né? O filho da tutora que saiu da casa, né? Então, assim, eles estão presentes nessas perdas, digamos assim. Então, assim, você falou eu botei aqui um slide sobre os campos mórficos, né? Quem descobriu e quem estudou isso foi o biólogo Rupert Sheldrake, né? Ele fala muito sobre esses campos mórficos, o quanto esses campos, na verdade, eles causam um imprint na vida de todos, né? No caso de cada ser humano, de cada ser, e isso é carregado ao longo da vida, né? Ou no dia a dia. Exemplo que até eu vi você falar numa das suas palestras aí, e alguns também comentam bastante, que é aquele conceito que a pessoa fala assim: eu antes de chegar em casa, meu animal já sabe que eu cheguei, porque ele fica esperando na porta. Nada mais é do que o campo mórfico, né? Na verdade, a pessoa já pensa e automaticamente esse pensamento faz com que o animal entre nesse campo, né? E ele sente essa informação. Não é mais ou menos isso? Sim. Todos nós, né? Assim, o cachorro, quando ele vem para nossa casa, ele entra dentro do clã, né? É o nosso clã, nossa família. Né? Então, essa informação, esse campo é compartilhado por todos, inclusive por eles. Então, ele faz parte do nosso, podemos dizer, até do sistema, do nosso clã, assim dizer. Sim, eles estão inseridos de alguma forma dentro do nosso sistema familiar também. Entendi. E aí a terapia germânica, voltando na terapia germânica que a gente estava conversando um pouquinho, você avalia todo esse sistema como um todo, para através disso, com a terapia e com as informações que a terapia germânica te traz, em relação às doenças, como tratar, em relação ao comportamento e etc. É isso? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com a microfisioterapia, há uns 6 anos atrás, muitos casos de distúrbio de comportamento, eles eram encaminhados, né? Então, assim, era, de novo, uma técnica super nova, ninguém conhecia, né? Então,
Mas o que era mais difícil, digamos assim, né, de conseguir tratar, eram os casos de comportamento. Então, eu recebia muito caso com alteração de comportamento. Né? Hoje ainda recebo, né? Então, 40% dos meus pacientes ainda são cachorros, gatos, que têm alteração de comportamento. Quais são essas alterações? Medo, agressividade, eliminação inapropriada, né? Então, xixi, fazer o xixi e cocô fora do lugar. Então, essas são as 3 alterações comportamentais que eu ainda mais recebo, tá? Mas hoje, já 60, né, quase 65% vem com sintoma mesmo, vem com doença, né? Então, olha, eu tenho aí pele e digestório competindo, né? Então, vômito, diarreia, vem muito animal com vômito crônico, né? Diarreia crônica, pele, né? Então, eu recebo muitos casos com problemas dermatológicos, musculoesqueléticos. Eu acredito que também, por eu ter vindo da fisioterapia, né? Minha especialidade é ser fisioterapia, mas os 3 ali, né, estão em destaque, digamos assim. Gestório, tegumentário e musculoesquelético. Ana, deixar também bem claro para todo mundo que aqui nós não estamos dizendo nada contra o tratamento alopático ou a medicina, né? Porque, querendo ou não, isso daí, essa terapia integrativa, ela veio para colaborar, para ser adicionada àquelas terapias que até, de certa forma, cronicamente não se resolve, ou, na verdade, está causando outros danos ao animal, e aí, no caso, essa medicina integrativa veio para ajudar nesses tratamentos, e como, por exemplo, problemas comportamentais, que não é uma coisa muito mais psíquica, né, que tem algo mais envolvido, que é aquela ponta do iceberg que a gente não vê, né, aquela lá embaixo do iceberg que a gente não está vendo, que está no consciente ou no subconsciente, e que através dessa terapia, a gente consegue ver, é isso? Sim, exato. Então, assim, a gente vê também, Renato, que alguns animais não respondem mais ao tratamento, né? Por exemplo, um caso de gastrite, né? A gente pode medicar. Foi assim que eu procurei, né? A microfisioterapia até para tratar o meu gatinho, quando eu ainda não tinha estudado. Ele estava vomitando há 3 meses. Ele tomou sucralfato, né? Não foi erro do veterinário, não é, e a gente não está questionando isso, né? A gente não está questionando a competência, né? Nada. Não é isso que a gente está questionando, mas assim, é olhar o que está atrás disso, né? Ele tomava ranitidina, ele tomava sucralfato e ficou vomitando 3 meses, né? Entendi. Então, assim, não é erro diagnóstico, não é isso, né? É porque tem algo por trás ainda que precisa ser visto. Vai além do sintoma, entende? É muito complicado quando a gente conversa com pessoas mais céticas, né, da medicina veterinária ou da própria medicina sobre isso, mas hoje está tudo muito interligado, né? A medicina quântica, né, ela veio para explicar muitas coisas para a gente, e dentre elas, tudo realmente é voltado em relação a essas leis quânticas, energias quânticas, que envolvem todo esse sistema. Eu acho que deixar mais uma vez claro isso, que essa medicina, a medicina integrativa veio para isso. E aí, me fala mais casos que você pegou. Eu vou mostrar um caso aqui que você estava falando inicialmente comigo, desse paciente seu. Me conta um pouco mais dele. Sim, é muito comum, né, nos SPITs, ter esse tipo de alopecia X, né, não consegue localizar pelos exames o que está acontecendo, se tem uma alteração hormonal, o que é, porque não tem alteração nos exames, né, e, na verdade, essa tutora, quando me procurou, ela falou assim, a Ana, a veterinária falou que a alopecia X é comum nessa raça e que não tinha muito o que fazer, né? Que era comum da raça. E aí, mostra a próxima foto, Renato, por favor, depois do tratamento. Né? Então, ela
Claro, eu fiz a micro, no caso dessa cachorrinha, a gente também entrou com os florais quânticos, né? Mas a gente vê uma melhora significativa, né? Não é que não tem jeito, não tem cura, é assim, é da raça. Eu sempre penso, deve ter algum jeito, deve ter algo por trás disso, né? Deve ter algo que a gente ainda possa fazer. Sim, hoje na verdade, a gente sente muito isso, né? Mesmo a gente tratando, que nem a minha especialidade é gastro e nefrologia, e a gente observa que nada é por acaso, né? Às vezes a gente pega animais com problemas renais e você vai ver na história da família alguém teve problema renal ou teve algo semelhante. A gente trata de animais com problemas gastroentéricos ou hormonais, que quando a gente pensa fala com o tutor, por exemplo, tem um problema semelhante. E aí é o que você falou, tem algo por detrás, né? Que às vezes a gente trata com alopatia, pode até melhorar, mas a causa principal, né, vamos dizer, a razão pela qual de tudo isso está acontecendo é algo atrás disso, né? Por detrás disso, que tem que ser visto de uma maneira diferente, de maneira realmente muito mais ampla, né? E ver de uma maneira como um mestre meu, que eu faço constelação, fala com amor. Então, a gente tem que observar isso com muito mais amplitude em cada caso. Então, assim, é bem interessante, realmente, um paciente nesse estado ficar assim. Eu já peguei pacientes com dermatologistas de alto renome e que realmente era um paciente que não tinha tratamento, o animal ficou assim. E poderia ter instituído a microfísio como uma alternativa de tentar dar uma qualidade melhor ou tentar dar uma resolução. E é bem interessante isso. Esse é um caso seu que eu gostei muito, que a gente estava conversando anteriormente. E aí tem esses outros casos aqui que você colocou. Esse é o seu animal, não é isso? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu acho que eu não vou conseguir passar esse slides, viu? Me conta um pouco do seu animal, porque eu acho que eu não vou conseguir passar. Então, ele começou no dia 1º de janeiro, né, com uma leve perda de propriocepção, tá? Nesse dia 5 de janeiro, ele começou já estava andando em círculo, com a cabeça inclinada, e ele foi fazer ressonância, porque a gente tinha uma suspeita de ser uma massa tumoral, né? E no exame não foi constatado nada. E nesse mesmo dia eu fiz a microfísio, né? Então, 20 dias depois a gente consegue ver ele já caminhando normalmente, em linha reta, e sim está com a cabeça inclinada. Que é essa foto aqui, né? Ele já está bem melhor. Isso, sim. E na verdade, aqui assim, dá para ver a sombra dele com a cabeça aqui, né, meio caído. E assim, e se você talvez não entrasse, você aqui não entrou com medicação normal, ou você fez a microfísio e aí ela que na concepção técnica ajudou bastante nessa melhora? A única coisa que ele tomou foi um manitol, que no dia que ele só o manitol. Tá. E aí, mais uma questão da gente entender que talvez, com certeza, tecnicamente, se a gente fizesse algum trabalho, teria realmente um resultado interessante sobre a terapia instituída no animal, né? Sim. Ele teve o diagnóstico acho que era... Eu não vou lembrar. Ele teve um diagnóstico, para mim, parecia um AVC, mas no fim, assim, deu certo, graças a Deus. Ele melhorou. A Daniela falou assim que são campos mórficos. Sim, é o que a gente falou lá atrás, né, em relação a isso, do conceito dessa teoria dos campos mórficos que o Huber passou, e hoje é utilizada por vários profissionais, né, de várias terapias aí integrativas, né, onde é uma terapia, é uma teoria que fala realmente dessa marca, vamos dizer assim, desse print que as pessoas têm
na vida delas, não é isso? Eu acho que seria mais ou menos isso, resumindo, é porque eu não vou ler, mas é uma espécie de memória, que cada ser, cada sistema, cada clã, como a Ana falou, né, ele fica, no caso, na memória, né, dentro do sistema, não é isso? E ele é cumulativo, né? Então, tudo que nossos antepassados passaram, né, a gente sente dentro do campo que a gente está inserido. Tá. E pegando um pouco esse gancho aí sobre o sistema, né? Fala um pouco sobre a constelação sistêmica nos animais. Como é que é a sua experiência disso, né? E fala um pouco o que é, talvez, constelação para as pessoas, né? Que o Bert Helling foi o nosso precursor disso tudo, né? Esse psicoterapeuta alemão super que, nossa, trouxe conhecimentos fantásticos para a gente sobre a constelação familiar. Fala um pouquinho aí. Renato, sabe o que eu adoro falar do Bert, que muita gente não sabe, que ele era padre, né, e foi nas missões dele, né, como, então, missionário, que ele começou a perceber também isso, que as dificuldades que elas apresentavam, né, muitos deles tinham histórias de vidas parecidas. Então, foi quando ele começou a estudar e olhar diferente para esse campo sistêmico, digamos assim, né, dessa informação sistêmica. Eu fui atrás da constelação sistêmica mais por curiosidade também, de poder entender o papel deles, né, dentro da família. O animal hoje, ele está inserido, né, como membro da família, todo mundo chama de filho, né, irmão. Então, ele foi inserido de alguma forma dentro desse sistema familiar. Claro, a gente não pode esquecer que eles têm um pai e uma mãe, todo, né, vovó, todo o sistema familiar deles também, né, mas eles são inseridos, né, eles estão inseridos dentro desse sistema e fazem parte do sistema. Então, eles captam essa informação também, né. O cachorro, ele vem justamente para mostrar algo que também esse sistema precisa trabalhar. É assim que eu vejo dentro da constelação sistêmica. O animal, o que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque normalmente a gente pega muitos proprietários, muitos tutores que trazem o animal, fala assim, qual é o nome do seu animal? Dino, é igual o nome do outro cão que eu tive, que era Dino. Isso é muito pesado, né? Pensando numa constelação sistêmica, né? É muito pesado para aquele animalzinho carregar o mesmo nome de um animal, porque assim a gente tem que respeitar muito essa questão, porque cada um tem o seu papel, cada um tem o seu pertencimento dentro do sistema, né? E na hora que a gente carrega um nome de alguém, nossa, isso é muito pesado para aquele animal, e isso causa problemas muito graves para ele em relação à doença e transmite, vamos dizer, exterioriza problemas importantes. E não só isso, como também aquela pessoa que não tem filho e tem um animal e chama esse animal de filho, também isso é um peso grande, né? O animal, ele tem seu papel, ele tem seu lugar na família, mas ele é ele, né? Ele não é o filho ou substitui alguém, ele tem que ser ele, porque aí sim a ordem dentro dessa questão da constelação familiar, ela se torna justa, se torna realmente verdadeira, não é isso? Explica um pouco mais, ou qual é a sua experiência aí? Eu estou lembrando aqui, esses dias eu estava refletindo, antigamente os cachorros tinham nome de princesa, Totó, Lili, né? Hoje em dia não, eles têm nomes de humanos. Na minha casa mesmo, eu tenho o Brad, a Jolie e a Nicole, né? Então, até os nomes mudaram, né? Então, tudo mudou, digamos assim. Mas é isso que você falou, Renato. Eles foram inseridos dentro desse sistema, né? Exatamente, para substituir um filho. Muitos casais optam hoje, né, por não ter filhos, mas para ter pets, né? Ou se perde um filho, ou se perde um marido, né? E substitui a perda desse marido por um animal dentro da casa, né?
A perda de outro animal, como você falou, e muitas vezes coloca o mesmo nome. Então, eles, assim, vêm para realmente tampar um buraco, né? É muito complicado isso quando a gente realmente tenta substituir algo por outra coisa, né? A gente passa todo esse sentimento para aquele animal e às vezes você fala, mas ele está fazendo a mesma coisa que o cachorro, que o Dino fazia. Vamos dar um exemplo do Dino que eu falei. Ele está fazendo, ele está seguindo os mesmos passos, ele está dormindo no mesmo lugar, ele está se posicionando igual. Na verdade, ele faz tudo isso por causa dos campos mórficos, né? Exato. Então, assim, só por causa disso, porque senão não faria. Então, assim, ele recebeu o nome e toda a história. E toda a história, nossa, ele recebeu a mala toda, né? Pronta para ele, talvez, vivenciar as mesmas coisas. E, às vezes, os tutores vêm e falam assim, nossa, é o terceiro animal meu que tem tumor, né? Tem câncer. E isso tem justificativas, né? Porque talvez eles entram dentro de um sistema que carrega tudo isso e que se você não ver isso de forma diferente e não ver o que está por trás desses tumores, o que está por trás desses comportamentos, você não consegue tirar isso dessas repetições, né? Não digo erros, né? Porque a gente tem que olhar sempre isso com amor, porque realmente é uma coisa que mostra para a gente, né? Sim. Renato, sabe que você me fez lembrar que na minha casa também a gente perdeu 3 cachorros seguidos, né, com tumor de baço, né, e até então eu não tinha olhado diferente para isso, e é importante, né, eu lembro que um colega uma vez comentou também, Ana, 5 cachorros em casa morreram de problema cardíaco, né, então, tem mais informação aí, digamos. Sim. Né, tem coisa para olhar. Existe as 3 forças, né, que eu coloquei aqui só para reforçar, que a gente tem que sempre, isso daí não importa se é no ser humano ou no cão, porque o cão ele faz parte do nosso sistema também, tem essas 3 forças, aonde de pertinência, né, aonde quer dizer, todos pertencem, né, desde aquele animal que morreu, que faleceu, desde de algum parente seu que você não gosta, do pai, mãe, namorado que viveu com você, não importa, ou marido, né, que se separou, eles fazem parte, né, a gente não pode excluir ninguém da nossa família. Tem a questão do equilíbrio, né, o equilíbrio de troca, quer dizer, é a questão, se eles estão dando amor, a gente tem que dar amor, porque o animal, ele tem todo esse sentimento de troca, onde ele espera, realmente, o amor dele é incondicional, né, ele tá ali para o que der e vier, mas ele também espera algo, ou alguma compreensão, e isso para ele, pelo menos a mim, eu tenho uma cachorra chamada Pantica, que é incrível, que quando eu chamo a atenção dela, nossa, ela fica super magoada, né? E aí eu tenho que explicar para ela, parece bobagem isso, eu tenho que explicar para ela o porquê, né? E aí realmente está tudo certo, porque, exemplo, que até foi assim que eu conheci a Ana, deixar claro para todos, foi porque a minha cachorra ela estava com uma incontinência, e eu chamei a Ana porque eu tratei por diversas coisas, tudo mais, estava super preocupada, a minha esposa falou assim, vamos procurar uma alternativa, né, a gente tinha ouvido falar dela no nosso curso de constelação que a gente faz, e a Ana veio, e a Ana identificou que foi porque a gente viajou no começo do ano e nós deixamos a minha cachorra, e ela teve esse sentimento. Conta essa história, porque eu acho que é uma história que eu passei com a minha cachorra, e eu acho que é interessante. Eu tenho observado, Renato, que assim, viagens curtas, eles não sentem tanto, né? A partir de 7, 15 dias, eles muitas vezes começam a apresentar algum sintoma. E eu remeteria a perda da mãe, né? Porque assim, em algum momento eles foram arrancados da mãe. E aí, digamos, entram para uma nova família, né? Essa família que adotou eles, e novamente tem a perda, né? Essa perda de referência. Eles deixam de ter essa referência de novo. Eles não sabem se vocês sumiram, né? Vocês desapareceram 15 dias. Mês, não sei. Isso foi 21 dias. E aí isso causou um trauma, né? Que a gente chama de DHS, não é isso? Sim, o DHS principal é a retirada da mãe, né? Retirada da mãe, da família, do território, do contato com os irmãos, né? Então, temos várias possibilidades, né? Desse DHS, desse trauma inicial.
Agora, a segunda, né, que vem o sintoma, a segunda vez que acontece o trauma, vem o sintoma. Então, na hora que vocês deixam ela, sem avisar para onde vão, digamos assim, né, somem por 20 dias, segunda vez que ela foi abandonada, digamos assim, Para ela foi né, um aí trauma. vem o sintoma. Aí vem o sintoma. Entendi. E a outra, a última ordem, é a ordem, no caso é a ordem de chegada, né? Que a gente tem que Hierarquia. a hierarquia, né? Que a questão da matilha, né? Dentro da matilha, nada mais é do que isso. A gente tem aquela hierarquia, que é a mesma coisa do voo dos patos, né? Que é onde a hierarquia, aquele primeiro está lá na frente, os outros têm que seguir atrás, tem que seguir uma ordem, um respeito a isso. E se quebra isso, realmente aí começa a gerar um monte de outros transtornos físicos, né? Psicológicos, que realmente podem gerar essas doenças, gerar esses transtornos. Não é assim que funcionam os animais também? Então, você sabe que eu tenho muito problema de comportamento, né? Por conta dessa questão de hierarquia, Renata, eu nunca tinha parado para pensar. E eu sempre tenho que repetir a mesma coisa, né? Quem chegou primeiro recebe atenção primeiro, recebe comida primeiro. Não me interessa se come mais rápido, se come devagar. Não. Quem chegou primeiro é o líder daquele pequeno clã, digamos assim, né? Então, quem chegou primeiro tem que receber comida primeiro, tem que receber carinho primeiro, tem que ser o primeiro em tudo. O mais novo tem que esperar, porque senão vem esse mais novo e tenta tomar liderança. E aí começa uma eliminação inapropriada, né? Então começa a fazer xixi onde não é para fazer, né? Vem brigas, né? Um mordendo, né? Querendo disputar esse território, querendo tomar essa liderança. Então, muito problema de comportamento, o básico está aí, manter essa liderança dentro desse pequeno clã, digamos assim, dentro desses animais. Quem chegou primeiro tem, digamos assim, seus privilégios, né? Mas assim, e isso também na família tem muito, mas o animal, ele pega isso também da família, ele pode entrar nesse sistema familiar, se posicionando, ou, na verdade, projetando aquele problema que, em vez de vir para a pessoa, vai para ele, por causa de uma desordem que a pessoa pode ter causado ou não? Nunca fiz essa relação com relação à hierarquia, tá, Renato? Tá. Mas eu acho que foi até a Cris que perguntou, né, se alguma doença pode vir para o animal ao invés de ir para o tutor, né? O que acontece, essa questão do campo também, eles são muito mais sensíveis, eles são muito mais, digamos, permeáveis, né? Se a informação está no campo, né, até no campo sistêmico, por exemplo, eu tenho uma bisavó que tem um tumor de mama, né? Eu tenho essa informação dentro do meu campo mórfico, eu tenho essa informação dentro do meu sistema familiar. Eles são muito mais sensíveis. Quem vai captar essa informação primeiro? O animal dentro da casa. E é porque ele entra no nosso campo, né? Exato. Vamos botar entre aspas, ele absorve toda essa informação dentro do campo para ele, e ele, querendo ou não, expressa de alguma maneira. Dentro das expressões, normalmente, por isso que as pessoas falam assim, eu tenho hipotireoidismo. Nossa, meu cachorro também tem. Então, normalmente, pode ser muito isso, né? Que o animal, ele entra dentro do campo da pessoa. Exato. Ele capta essa informação. Tá? Mas, assim, voltando, né, dentro do sistema familiar, então, assim, algo ainda para ser olhado. Né? Então, esse tumor de mama é uma informação dentro daquele sistema que precisa ser olhada, né? Por que está se repetindo aquele tumor de mama dentro daquela família? Entendi. Nossa, sensacional, sensacional. Não sei, o que mais a gente poderia falar sobre a constelação familiar de casos que você já teve? O que você pode dar de dicas aí para as pessoas, que nem foi uma dica excepcional, a questão da ordem de chegada, né? Onde o cão mais velho, né, o gato mais velho, ele sempre tem que ser o primeiro, porque isso, senão, se quebra uma ordem dentro da família, dentro daquele campo, né? Então, assim, me fala um pouco mais aí. Até a Daniela aqui falou, ó, cão tem menor capacidade de transmutar energia do que os gatos? Sim, eu acho que os cães têm uma forma diferente, né? Eu vejo que eles absorvem mais, né, as informações,
e os gatos fazem essa transmutação. Então, o gato recebe e elimina. Por isso que a gente tem muitos casos, assim, entrando, né, numa parte mais quântica, num assunto mais quântico, por isso que a gente tem muitos gatos que vomitam, né? É uma forma de eliminação deles, dessa informação. Né? Agora, eu penso dessa maneira, né? Então, eu vejo os cães que eles absorvem mais e os gatos eliminando mais. Do que ficar absorvendo, do que realmente apresentar alguma doença. É Exato. Isso, né? Isso. Legal. A Fernanda também falou, a Fernanda Elias falou assim, existe alguma prevenção para isso? Eu acho que é o que você falou, na verdade, a gente tentar entender essas ordens, tentar realmente ver algo por detrás que está sendo mostrado para a gente, que os animais estão mostrando, não é isso? É tentar entender isso melhor. Exato. Eu sempre falo, Fernanda, eles são mensageiros. Então, a gente tem que olhar qual mensagem é essa que eles estão querendo passar para a gente. Seja por uma doença, seja por um comportamento. O que tem por trás disso? Porque quando a situação já está resolvida, né, a gente chama de conflito. Quando esse conflito está resolvido, né, ele não vira crônico, que eu acho que é a ideia de mostrar para vocês aqui nessa live. Então, quando, por exemplo, um cachorro, um gato, ele tem um problema de estômago, ele vai lá, né, recebe a medicação e fica bom. Mas essa gastrite volta, né, Renato? E daqui 6 meses volta de novo, e depois volta. Ele está querendo te mostrar alguma coisa, né? Então, a prevenção seria essa, a gente olhar de outra forma para esses sintomas, ou para esse comportamento. É um tema muito interessante, muito novo, vamos dizer assim, né? Poucas as pessoas que compreendem isso de alguma maneira, é lógico que uns compreendem até demais, né? No sentido de querer tudo ter uma justificativa realmente de o animal está sendo meu filho, o animal está sendo isso, mas não é bem assim que a gente está tentando explicar, né? O animal realmente entra no nosso campo, mas, mais uma vez, o animal, ele tem a sua própria identidade, e ele tem que ter essa identidade, né? Ele não tem que substituir ninguém, e essa coisa que a gente está tentando explicar aqui, que faz a diferença. Ao mesmo tempo, nós estamos explicando que nós não estamos dizendo que a terapia alternativa, integrativa, realmente ela vai resolver do animal, mas ela vai corroborar bastante nesses casos crônicos, porque, como você disse, tem algo por detrás dessa doença, por detrás desses sintomas, que não foi visto por algum motivo, talvez por o animal ter entrado nesse campo morfogenético e, querendo ou não, que está alguma coisa desestabilizada nesse campo, correto? Sim. Renato, eu lembrei de uma coisa, eu gosto muito de falar, que eles também têm livre-arbítrio, né? Eles também têm a vida dele, eles sabem o que eles querem, digamos assim, pegar para eles ou não. Né? Se eles fazem isso, é por amor. Entendi. Eu acho que a gente, cada vez mais, a gente compreende de forma diferente, ou, na verdade, a gente compreende mais, na verdade, os animais, porque só o olhar deles já dizem muita coisa para a gente, né? Eu, pelo menos, eu sinto muito isso. E eu acho que é importante a gente começar a perceber, né, essa questão da ciência quântica, esse algo por detrás das coisas que, às vezes, a gente não vê, né, que o nosso consciente não deixa ver, porque tem algo além disso, né? E esse além disso tem que ser visto de forma diferente e até com amor sobre tudo isso. E dizer, sim, tudo bem, vamos melhorar. A gente está aqui para receber, né, e agradecer, na verdade. E até quando, assim, eu vejo muito, esses dias até atendi um paciente, mas eu não atendi como constelação, atendi como clínico realmente especialista, onde o animal está com câncer, está com um tumor, e eu falei para a pessoa dizer sim para o animal, dizer assim que ele não precisa carregar nenhum trauma dessa pessoa, que ele não precisa realmente absorver tudo isso que ela está passando, porque realmente isso é dela, e que ele poderia ir em paz, que ele poderia descansar em paz. Eu acho que isso é importante a gente cada vez mais compreender. É difícil, é duro, mas eu acho que a gente começa a compreender quando a gente vê essa questão maior, né, de tudo isso. Sim, sem dúvida. E foi isso que, assim, claro, né, a gente chega, às vezes, por questões da vida, né, e eu falei do meu gatinho, mas é isso,
chega uma hora que você se encontra de mãos atadas, né? Então, não tinha mais o que fazer. Ou era tratar ele com corticoide, eu não sei até quando, e aí eu falei assim, não, tem que ter outra coisa, né? Tem que ter algo mais, eu posso fazer algo mais por ele. Ana, uma questão que até já me perguntaram sobre castração, né? Ou como é visto a castração em relação a um trauma ou não, ou se a gente vê de forma científica, não, isso é necessário e está tudo certo, não existe esse trauma. Ou existe alguma coisa para a gente ver por detrás quando a gente tem que castrar, porque é uma decisão nossa, não é do animal, né? Sim, mas é que, de alguma forma, Renata, eu falo assim, tem que olhar o manejo, né? Imagina você com um macho e uma fêmea dentro de casa, você vai ter filhote a cada 6 meses, né? Se ilude quem acha que consegue separar o macho e uma fêmea na época do cio, eles dão um jeito, eles cruzam. Então, quanto isso também não é deletério também para essa fêmea, né? Eu tinha uma cachorrinha, ela fugia de casa em todo o cio dela. E aí, eu vou me arriscar dela ser atropelada, né? Roubarem ela, porque não tinha como segurar, era impossível segurar ela dentro de casa. A gente piscava, ela fugia, a gente não sabe por onde, mas ela fugia, né? Então, diante, né, de como a gente vive hoje, né, em comunidade, tem outros animais dentro de casa, tem animais, quem mora em apartamento, desce para o pet play, às vezes pode trazer algum transtorno, né? O cachorro dentro de casa, em cima da cama, a fêmea, né, com sangramento em cima do sofá, da cama. Então, o quanto isso também não vai ficar te irritando, te chateando, porque você não quer castrar. Então, é diferente de uma amputação, né, de um corte de orelha ou de uma cauda, que aí sim você está levando a um trauma para aquele animal, né? Aí é uma coisa diferente. Ou aquele animal que você adota, que querendo ou não, ele já vem de algum trauma, que você tem que ver esse animal de forma diferente. Então, o que você daria de dica se eu adotar um animal que vem já com castrado, corte de rabo, ou realmente um animal que você pegou realmente de uma feira de adoção que você vê que ele foi um animal sofrido. Que dica que você Então, daria aí para quem está assistindo a gente também? é isso que eu ia falar, né? Quando esses animais que vêm de adoção, eles já vêm, pelo menos, com medo, né? Você vê aquele olhar de medo. E aí, aos poucos, eles vão entendendo que tá tudo bem na casa, né? Então, eles vão perdendo esse olhar, né? Mas muitas vezes eles vêm com esse olhar de medo. O que eu poderia indicar? Né? A micro das técnicas que a gente falou, ela é a única preventiva, tá? Tanto a medicina germânica quanto a constelação familiar, a gente precisa de um problema, né? Na medicina germânica, a gente precisa de um sintoma, na constelação familiar, a gente precisa, né, de uma questão, digamos assim, né? Mas, o que a gente pode fazer com esses animais, né? Vamos pegar essa questão do animal que foi abandonado e está sendo adotado. Você passar para ele essa segurança, né, que ele não vai ser abandonado novamente. Isso você pode, eu converso com meu gato, meu filho chama meu gato de irmão, né, ele já incluiu ele no sistema. Então, assim, eu converso com meu gato e aconselho todo mundo a conversar também com os animais. Eles entendem, não é que eles entendem nossa língua, eles entendem o que você está querendo transmitir. Né? Eles entendem a segurança que você está passando, o amor que você está passando para eles. Né? Então, a gente pode conversar com os nossos animais. Não necessariamente eles vão... Mas você não pode humanizá-lo também, né? Como um todo, você não pode humanizá-lo, você não pode transformar ele num ser humano. Né? É meio perigoso Sim, isso, não? Até por causa dele mesmo, porque ele tem o campo dele, né? a gente vê, assim, não querendo julgar, mas a gente vê alguns excessos, né? Até, às vezes, me incomoda um pouco os acessórios, né? Tem animal que senta à própria mesa dos tutores, né? Então, assim, meu gato não dorme nem na minha cama, né? Ele dorme na cama dele. Então, assim, não é
como é que eu posso, não é maltratar, né? Porque até um dia uma cliente chegou para mim e falou assim, nossa, mas ela não deixava o gato dormir na cama dela. Eu falei assim, mas o meu também não dorme. Né? Então, não é maltratar. Ele tem a cama dele, né? Ele não está jogado, ele não está na rua, ele não está no frio, ele não está no nada, ele está na cama dele. Ele não precisa dormir na minha cama. Né? Mas eu não deixo de conversar com ele. Ele os animais, eles têm que ter o canto deles. Eu acho que isso é importante a gente tentar deixar claro isso, né? Eles têm a vida deles, têm o sistema deles e nós o nosso, né? E, sim. Nossa, eu estou amando. Eu sou, particularmente, eu adoro, né? Apesar de ter a parte técnica bem fundada dentro de mim, na minha especialidade, mas isso a gente cada vez mais a gente vê essa questão do campos morfogenéticos aparecendo, essa questão quântica, e isso me deixa fascinado, isso me deixa, assim, dá para a gente olhar de forma diferente, né, a vida, os animais, de como a gente trata o ser humano, como a gente trata o ser vivo, né, e a gente nota isso, né, até tem aquela experiência que fizeram com a água, né, que o olhar, como a gente olha as coisas, a gente faz mudanças, né? Então, se a gente já mudar o nosso olhar para aquele animal que às vezes é muito travesso, ou é muito bravo, ou é muito medroso, eu acho que a gente já consegue, de alguma maneira, fazer, vamos dizer, reverência ao que está acontecendo, e a gente vai fazer uma ressonância ao que a gente está sentindo para aquele animal. E isso já vai ajudar muito, né, a condição dele. Não é assim que acontece normalmente? Sim, eu acrescentaria, Renato, olhar para dentro da gente, né? Será que em algum momento você está sendo agressivo com alguém também? Olha lá. Porque às vezes é o nosso espelho, né? Eu acho que, exato, às vezes, aquele animal agressivo talvez seja a gente, de certa forma, agressiva, aquele animal que nem olha para sua cara, ou aquele animal realmente que realmente é muito possessivo, né, e etc. Eu acho que, com certeza, a gente tem que ter um olhar diferente nisso daí, com certeza. Eu nunca vou esquecer quando eu fui na casa de uma tutora, e ela toda doce, meiga, e eu fui atender aquele cachorro que não podia chegar nem perto, tinha que ser focinheiro, nossa, extremamente agressivo. Eu disse, gente, mas não pode, como, né, esse cachorro é agressivo desse jeito, e a tutora tão meiga, nossa, mas foi ela receber a ligação do trabalho, ela virou outra pessoa. Olha lá. Não, eu acho que isso vai aumentar a cada dia, porque realmente as pessoas, como você disse, não estão tendo filhos, está tendo animais de companhia, está tendo realmente necessidade desse amor, né, desse amor incondicional que os animais dão, mas a gente tem que entender, respeitar e olhar com muito amor tudo isso que acontece com eles. Desde o momento que a gente compra ou do momento que a gente adota, e entender que se algo está acontecendo com ele, a gente tem que olhar o porquê disso, o que tem por detrás disso, né? E aceitar, dizer sim para as coisas, que isso facilita muito para o animal e até para a carga nossa, e a gente realmente compreender melhor. Nossa, eu gostei muito, eu não sei se você quer complementar, que nós já estamos passando aí do nosso tempo já, e eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa final, se as pessoas querem fazer mais alguma pergunta aí, que a gente já está já no final da nossa live e só tenho a agradecer, doutora Ana. Renata, eu queria agradecer essa oportunidade, obrigada pelo convite, né, obrigada pela abertura, né, de novo, falar de um tema recente, digamos assim, é um olhar recente, né, e é isso. Eu sempre falo, né, não deixem de entender a mensagem que eles estão passando para vocês, né, busquem entender, compreender essa mensagem, tá, porque eles, de alguma forma, estão tentando se comunicar com a gente, né, pode ser por um sintoma, pode ser por um comportamento, mas tem algo por trás. Não, sensacional, sensacional. Gente,
Estou deixando aqui os contatos, essa live vai ficar gravada no nosso YouTube, no Face também, tem os contatos da doutora Ana, e o que precisar, ela atende lá na nossa clínica, vai ser um prazer realmente recebê-los, e qualquer dúvida é só fazer perguntas aí, que nós estamos aqui à disposição. Ana, obrigado, foi sensacional, eu acho que é um olhar diferente, né? É um olhar com respeito e com amor, que é o que eles merecem, esses animais que a gente tanto ama, né? Esses que fazem parte do nosso sistema, que fazem parte da nossa vida. Né? Querendo ou não, eles estão no nosso sistema. Querendo ou não, querendo ou não. Obrigado a todos, mais uma vez, boa noite, e até a próxima live aí, trazendo temas também interessantes. Eu quis trazer esse tema porque é um tema diferente, não é um tema muito técnico, mas é um tema realmente que a gente necessita nos tempos de hoje. Olhar com amor tudo que a gente tem. Um abraço a todos, até logo. Tchau, tchau, Ana, obrigado, viu? Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.